pegada do Santos Dumont era competir. É? Santos Dumont era competidor. E aí, quando ele morava em Paris, lá no início do século XX, ele competia nas coisas de voo que tinha lá. Então, ele fez ele bateu o recorde, né, de sair de um ponto lá de Paris, dar a volta na Torre Eiffel e voltar. E fazer isso em tanto tempo. Tá? Ele ganhou vários prêmios lá, vários recordes. E encher o dirigível, querendo ou não, tinha um custo, né, para você encher com hidrogênio. Então, cada vez que ele fazia um voo e ele precisava guardar, ele precisava murchar, porque não dá para você guardar um dirigível, naquela época, no tempo. Qualquer vento, qualquer coisa, o troço sai voando. Aí ele criou a ideia de um hangar para guardar ele cheio. Então, vamos fazer um negócio fechado, que se a gente entra com o dirigível cheio, não precisa esvaziar. Eu economizo e ganho tempo. Imagina o tamanho desse negócio. Pois é. Se você vê o tamanho do hangar do Zeppelin, que evidentemente é muito maior do que os dirigíveis do Santos Dumont, cara, ele é um absurdo de grande. Você vê ele de longe, eu já sobrevoei lá, indo pro Rio de Janeiro, de helicóptero, que a gente passou em cima da Restinga da Marambaia. Cara, fica meio longe, assim, do hangar do Zeppelin, da base aérea, você vê o hangar gigante ali. É estupidamente grande o hangar. E falando do Santos Dumont, você falou que ele começou com um dirigível. Sim. E essa polêmica qual é o seu veredito? Meu Deus. Porque falar nisso sempre dá briga, né? E Só aí? Corrigindo, ele começou com um balão, depois ele evoluiu, né? E pôs as hélicezinhas ali para o balão não ir só ao vento. Você falou que ele era um competidor, ele não estava querendo voar e controlar cada vez mais o voo? Ele tinha esse objetivo, mas o maior objetivo dele era ganhar os prêmios que tinha ali em Paris. Porque assim, o Santos Dumont, na verdade, ele era um cara que ele era de família muito rica, né? O pai dele... É um Chiquinho Scarpa com cérebro, é assim. Eu tô dizendo que o Chiquinho Scarpa é burro, mas com certeza o Santos Dumont era muito mais inteligente que ele, né? Ele trouxe muito mais coisa. Exatamente. O Santos Dumont era de família rica, então ele foi para Paris e aí ele morou lá muito tempo na França e tal, e ele começou a fazer essas coisas porque ele se interessava, ele sempre se interessou por invenções desde criança. E aí ele começou a construir máquinas voadoras também com o objetivo de mostrar que era possível para ganhar os prêmios. O primeiro balão que ele fez, o balão número 1, ele fez para mostrar que aquele balão daquele tamanho poderia levantar uma pessoa. Tudo bem que ele não era muito referência, porque ele tinha 1,5 m de altura, ele era baixinho. muito pequenininho e muito magrinho. Inclusive ele usava, se você olhar nas fotos, ele usava sempre um salto e ele usava um colarinho que ficava mais esticado assim, ó, para parecer que ele era mais alto assim. Então ele fez um balão pequeno, todo mundo olhava e falou, cara, esse balão não vai voar, imagina. Tipo o Zezé de Camargo, que também usa um salto, cara. Pra fingir que é mais alto, né? Caramba. E aí ele começou a fazer os dirigíveis para participar. E o 14 bis, ele foi justamente para ele participar de um dos campeonatos que teve lá no Aeroclube da França, para o mais pesado que o ar. Então nessa época era uma corrida para ver quem que ia ganhar isso, quem que ia ser o primeiro a levantar voo. Eu não gosto de entrar muito nessa polêmica, apesar de sim, o Santos Dumont ele ter sido o primeiro a voar naquelas condições. Quais são as condições? Decolou por meios próprios e foi registrado, foi gravado, todo mundo viu e teve ali o registro do Aeroclube de Paris. Então ele foi o primeiro mesmo a voar. Nessas condições, sim. Só que, irmãos Wright voaram antes. Bom, aí a gente já começa a entrar num monte de coisa. Por exemplo, voaram em 1903. Os registros que tem de 1903 é aquela história da catapulta que todo mundo já ouviu falar. Então ele não decolou por meios próprios. Ele decolou impulsionado por alguma coisa. Aí é fácil, né, velho? É a mesma coisa, se eu ganhar uma corrida com uma pessoa me empurrando é mais fácil, entendeu? E tem uma outra coisa também. Tem relatos do voo de 1905, que eles já estavam voando com um avião, fazendo manobrando, normal, seria um ano antes do Santos Dumont. Só que existem muitas evidências que esse voo não foi em 1905, mas foi em 1908. Aí é questão de registro e tudo mais, né? Então é difícil você falar, pô, mas esse voo aconteceu, esse voo não aconteceu. Mas a verdade é que os irmãos Wright, eles eram conhecidos na época como os charlatões. Ah, é? Porque eles eram os caras assim, eu tenho uma patente, mas eu não quero mostrar minha patente, porque eu tenho medo que alguém roube. E o objetivo dos irmãos Wright era mesmo ganhar dinheiro, ficar rico com aquilo. Eles queriam fazer um mais pesado que o ar voar para vender para o governo dos Estados Unidos. E eles queriam ficar rico com isso. Então eles tinham muito medo de não entregar, ou melhor, de entregar a patente para alguém copiar e eles perderem, né? Inclusive tem um amigo meu que eu vou indicar para vir aqui, que ele sabe essa história de cabo a rabo para conversar. Ele vai ficar
a noite inteira conversando do Santos Dumont e os irmãos Wright. Mas até ele que me contou essa história, o Marcos Palhares, até mandar um abraço para ele, os irmãos Wright, eles eram meio que esquecidos na história dos Estados Unidos até 1948. Ou seja, os Estados Unidos ganharam a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos e aliados. Eles precisavam de um herói, além dos heróis da guerra, eles precisavam de um herói histórico. Então eles meio que resgataram a história dos irmãos Wright de 45 anos antes. Imagina o que você perde 45 anos antes daquilo. Pensa 45 anos atrás, né, que tem muito mais registro. Então você imagina em 1948 você resgatar uma história que supostamente aconteceu em 1903. Então muita coisa foi meio que... e é isso. Então, né? Então é difícil você... Porque você eu tem sei a que deve ter primazia... muita gente me odiando porque eu tô falando isso, mas... É porque você tem a primazia do voo e do avião. É uma coisa muito importante, né, cara? E uma coisa Como errada... não deixarem isso pra gente, cara? Os caras têm tanta coisa, né? Pois é, Os né? caras têm o cinema, tem dólar. Exato, Os caras têm o dólar, velho. Até hoje, né? Até hoje. Deixa alguma coisa pra gente, né? Mas, ó, uma coisa importante dizer, assim, não existe um inventor do avião. O Santos Dumont não foi um cara que do nada ele acordou e falou, nossa, agora eu tenho a ideia. Antes dos irmãos Wright, antes do Santos Dumont, tiveram vários voos bem-sucedidos, o mais pesado que o ar, porém não tripulados. Então você pega planador, já tinha voado antes, você pega aeromodelos com motor, já tinha voado antes. Tem um modelo com motor a vapor, que voou em 1842 ou 48, né? Por aí. Então, bem antes de Santos Dumont voar. E por que isso não era considerado um avião? Porque não dava pra controlar? Porque não era tripulado, né? Ah, não era Não tripulado. foi o primeiro homem a voar, né? Vamos dizer assim. Tá. Foi o primeiro objeto mais pesado que o ar a voar. Mas se você tivesse que decidir agora, você é o cara que decide. Tudo bem que você não tem todas as informações. Você diria Sim. Santos Dumont ou irmãos Wright? Nas condições de decolar por meios próprios, Santos Dumont. Santos Dumont. Sim. Chupa, Estados Unidos. Chupa. Santos Dumont aqui, cara. E eu acho o seguinte, acho que o brasileiro... Tem muito brasileiro que fala, pá, não tem nada a ver, porque os irmãos... Eu acho que o brasileiro tem que, pelo menos, tentar valorizar o que veio do Brasil, apesar do Santos Dumont ter feito isso na Europa e não no Brasil. O voo foi feito na França, mas o Santos Dumont era brasileiro e ele morreu no Brasil. Ele não fez aqui porque o pessoal ia roubar as peças, né, antes de voar. Ele fez lá, pelo menos conseguiu. E ele morreu no Brasil. Ele nasceu, ele viveu um tempo na França e depois ele veio pra cá. Mas a gente tem que valorizar da mesma forma que o americano tem essa propaganda. Os caras, eles valorizam muito. Eles valorizam muito. Então, cara, nos Estados Unidos, irmãos Wright e acabou. E não tem discussão. Você vai no Smithsonian, um museu lá dos Estados Unidos, lá em Washington, você vê aquela seção dos irmãos Wright. E você vê um cantinho assim com 14 bis. Né? Então, é uma forma de propaganda que eles fazem. E eu morei nos Estados Unidos e um amigo meu lá, logo na época das Olimpíadas, que teve inclusive a abertura das Olimpíadas do Rio de Janeiro, que teve um 14 bis voando, eu fui pra lá, meu amigo perguntou, cara, o que era aquilo? Falei, como assim? Os caras nem estudam isso? Santos Dumont não existe nos Estados Unidos. Os caras apagaram. Apagam. E aqui é o contrário, né? A gente sabe praticamente toda a história, né, que se divulga dos irmãos Wright. Voou em 1903, foi catapultado, não sei o quê, né? Então eu acho que o brasileiro ele tem que valorizar isso muito, sabe? Pô, tudo bem, vamos dizer que não foi o Santos Dumont o cara que voou pela primeira vez, que realmente não foi. Tiveram, como eu disse, outros objetos que voaram. Mas o cara era daqui, vamos então pelo menos valorizar. E outra, né? cara, o que ele fez foi um ato absurdamente incrível, né? Sim, sim. E ele trouxe outras invenções também. Mas era estranho o 14 bis, né? Ele sentava atrás e o negócio ia pra frente, parecia uma pipa, né? Ele era o contrário, né? Até dizem que, na verdade, não são os outros aviões que voam ao contrário. Não é o 14 bis que voa ao contrário, são os outros, né? Porque o 14 bis foi... É verdade.